Antes da gente fazer os testes no televisor, eu vou ensinar para vocês a maneira mais correta de você manusear a placa da TV. Tem gente que tem o costume de colocar a placa da TV aqui, ó, apoiada na placa do tubo. Isso tá errado porque pode forçar e quebrar o pescoço do tubo. Outra coisa, tem gente que costuma colocar a placa do jeito que está aqui. Isso também não é adequado. A placa principal nunca pode encostar na placa do tubo, porque na hora que o televisor estiver ligado, isso pode provocar um curto-circuito. Então o certo, o que normalmente o pessoal faz na oficina é dar uma puxadinha na placa. Se der para você virar ela ao contrário, tudo bem. Essa aqui não dá porque os fios são curtos, os fios do ioque são curtos. Então a gente vira de lado e põe nesta posição aqui. E aí não tem problema, aí ela não está encostando na placa do tubo, não está encostando em nada, dá para você trabalhar com facilidade. Agora vamos aprender como testar a fonte dessa televisão. Só que antes eu vou mostrar para vocês como é que a gente segue algumas trilhas da fonte. Aqui os terminais do bitelú, do maior capacitor, sendo que o negativo vai no terra da fonte, o positivo vai entrar no pino do chopper, vai sair por outro pino e vai alimentar o dreno do MOSFET. Aqui é o transistor MOSFET, sendo que o dreno é o terminal do meio, sempre, o que recebe os 150 volts. Nas saídas do chopper, aqui tem um feedback, um fio com um feito em volta, e aqui nós temos o diodo que fornece os 6 volts para o filamento do tubo. Aqui um outro secundário do chopper, tem um fio, e aqui sai o outro diodo para alimentar outro circuito. Outro secundário, fio, um resistor, e aqui outro diodo que vai alimentar outro circuito. Aliás, outro diodo aqui, daqui para cá, para alimentar outro circuito. Aqui outro secundário, fio, o resistor, e aqui outro diodo que vai alimentar outro circuito. E assim por diante, ó, aqui outro terminal, fio, resistor, e aí vem o diodo que vai alimentar o circuito. É sempre assim. No caso do televisor é um pedaço de fio, um jumper, um resistor de valor baixo, e o diodo que vai fornecer o mais B para alimentar os circuitos. Então, para testar a fonte dessa TV, a gente vai medir a tensão no catodo, na saída dos diodos, para ver se os valores estão corretos. E agora, nós vamos testar a fonte chaveada. Colocamos o multímetro na escala de DCV 250. O terra a ser utilizado é o terra geral da TV, que no caso é essa trilha, mas poderia ser no seletor varicap. E nesse diodo aqui, nessa saída do chopper, nós temos aqui o diodo que fornece os 100 volts. Então, medindo na saída dele, nós temos aproximadamente 100 volts. Agora, tem um detalhe importante. Se você for medir a tensão antes do diodo, ou seja, no próprio pino do chopper, ah lá, o ponteiro não deflexiona. Então, você só vai obter os 100 volts depois do diodo. Isso quer dizer que a fonte de 100 volts está funcionando bem. Agora, nós vamos testar os outros mais Bs. Colocamos na escala de 50, terra, no mesmo lugar. Aqui é o pino do chopper, aqui não adianta, que é tensão alternada. Passa por um fio resistor, aqui é o diodo que fornece o mais B de 12 volts. Então aqui é uma fonte de 12 volts, também está saindo normal a tensão. Aqui um outro secundário do chopper, passa por um fio, resistor e o diodo. No catodo do diodo, nós temos 16 volts. Aqui é a fonte de 16. E aqui nós temos outro fio, outro resistor, outro diodo. E aqui a fonte de 16 volts. Agora nós vamos testar a fonte que alimenta o filamento do tubo. Abaixamos a escala para 10. Mesmo terra. O jumper e o diodo. Aí nós temos a fonte que fornece a alimentação do filamento. Não se assustem que está saindo 8 volts, quase 9 volts, mas é que há um resistor no caminho da alimentação do filamento, então ele não vai receber essa tensão toda. Mas essa fonte que alimenta o filamento também está funcionando normalmente. Então, como temos os mais Bs normais nas saídas dos diodos, significa que toda a fonte chaveada está funcionando. Vamos supor que você mediu a tensão nas saídas dos diodos e não deu mais B, ou deu tensão muito pequena, o que significa que a fonte chaveada não está funcionando. Antes da gente atribuir o defeito à fonte chaveada, nós temos que determinar se nenhuma das linhas de mais B entrou em curto, ou seja, defeito num outro circuito impedindo a fonte de funcionar. Para a gente fazer essa experiência, colocamos o multímetro na escala de vezes 1, a ponta vermelha no terra geral, tem que ser a vermelha, tá? E a ponta preta, você vai colocar no catodo, na saída de cada diodo, de cada fonte. Em nenhum deles a resistência tem que dar menos de 100 ohms, pode dar menos de 100 ohms. Aqui é o primeiro mais B,
medindo no cátodo do diodo, nós temos aí uma resistência alta. Então quer dizer que essa linha de mais B não está em curto. O outro pino do chopper, fio, resistor, diodo. Resistência maior do que 100 ohms, quer dizer que essa linha de mais B não está em curto. Terceira saída da fonte. Depois do diodo, resistência alta, significa que essa saída da fonte não está em curto. E a última fonte é a do horizontal, saída do diodo, resistência alta. Então percebam que em todas as saídas da fonte... e tem um detalhe, a linha de 100 volts, o ponteiro não deve deflexionar. Se o ponteiro deflexionar na linha de 100 volts, significa que tem alguma coisa em curto nessa linha. Transistor de saída, capacitor, flyback, aí nós vamos fazer uma pesquisa mais lá na frente. Então a primeira coisa a fazer é verificar se as linhas de mais B não entrarem em curto. Supondo que não estão saindo os mais Bs da fonte chaveada e nenhuma das linhas de mais B está em curto, o próximo passo é ver se o defeito da TV não é na fonte comum. Para testar a fonte comum, nós colocamos o multímetro na escala 250 e medimos a tensão nos terminais do capacitor biteludo, o maior capacitor do TV. E ali nós temos que ter em torno de 150 volts. Como nós temos essa tensão, significa que do capacitor de filtro para trás até o cabo de força o televisor está bom. Se não tiver tensão aqui no capacitor de filtro, o defeito está entre ele e o cabo de força. Alguma coisa no meio do caminho. Como nós temos tensão de 150 volts, ou seja, a fonte comum está funcionando, você mantém a ponta preta no terra do biteludo e a ponta vermelha você vai medir o mais B no dreno do MOSFET. E aí nós temos 150 volts, significa que o MOSFET está recebendo alimentação. O próximo passo é medir o mais B no pino 6 do integrado da fonte. No caso dessa TV, o pino de alimentação é o 6. Agora, no televisor que você estiver consertando, o pino de mais B do sair da fonte pode variar. Para isso, abaixamos a escala de 50 para a escala de 50, mantemos a ponta preta no terra do biteludo e a ponta vermelha nunca direto no pino do CI, tem que ser na trilha. E nós temos em torno de 12 volts aqui na trilha que alimenta o pino 6. Isso quer dizer que o MOSFET e o CI estão polarizados. Agora, resta testar os componentes que tem nessa área, substituir o MOSFET e o próprio CI para a fonte voltar a oscilar. No caso dos componentes que tem em volta do CI da fonte, existem alguns diodos e esses diodos você deve testar na escala de X10K fora do circuito, que às vezes um diodo desse apresenta fuga e o CI para de oscilar por causa disso.